A Viçosa ela já tem aí mais de 30 anos. Do que eu criei lá atrás para hoje, eu já fiz várias adaptações assim. Foi muito assim, no boca a boca, as pessoas aprovando os pães e sempre, toda semana entravam mais e mais clientes. Porque quando a gente começa, a gente não tem essa estrutura toda, né? Uma pessoa para isso, outra pessoa para aquilo. Eu fazia tudo, eu produzia, eu entregava, eu atendia, eu cobrava. Não, com certeza a embalagem faz muita diferença. Eu lembro que quando eu montei a minha primeira embalagem, minhas vendas triplicaram só por conta da embalagem. Gente, Sim. que isso? De uma semana para outra. Foi só embalagem. Galera, mais um Pod RJ no ar. E hoje, uma convidada muito especial. Ela é uma mulher guerreira, empreendedora. Eu vou anunciar para vocês já já. Mas antes, queria falar para vocês sobre o JJ Summit, o maior evento de food delivery do Brasil. Esse ano vai rolar no dia 20 de agosto no Rio Centro. E esse ano com convidados especiais como Camila Farani, Fernando Soares, CEO da Domino's Brasil, João Branco, ex-VP de marketing do McDonald's, e Marcelo Marani, um dos maiores influenciadores de donos de restaurante do Brasil. E a gente deve anunciar mais algumas feras aí que vão palestrar esse ano. Esse ano o evento está incrível, né? Muita novidade, então você não pode perder. Corre lá, entra no nosso Instagram do JJ ou do JJ Summit que você já pode comprar o seu ingresso. Aproveita que ainda está no segundo lote, o preço está barato, né? Depois que passa o tempo, o ingresso vai ficando mais caro e corre o risco de esgotar, porque esse ano está muito incrível. Beleza, pessoal? Então vamos hoje. Senhoras e senhores, quero apresentar para vocês a Luciana da Panificação Viçosa. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui. A gente sabe o quanto que é corrido o tempo do empresário, né? Como a nossa vida é uma loucura. E você despender desse tempo de vir aqui, eu fico honrado com isso. Queria te agradecer de coração aí. Obrigada a vocês pelo convite. Me sinto até honrada de estar aqui. Realmente é difícil, mas eu sempre que eu posso, eu dou um jeito. Eu acho importante e fico muito feliz com o convite. Que bom. Vamos falar aqui um pouco de negócio hoje. Quero saber um pouco da tua história. Quero saber o que você tem feito, né, para ser esse sucesso, né? Hoje eu posso dizer que é uma das maiores distribuidoras de pão para hamburgueria, para restaurante do Rio de Janeiro. E a gente quer contar para o público o que se deve a esse sucesso todo, né? E com isso a gente vai divulgar aqui conhecimento para a galera que é ouvinte do Pod RJ, né? E eu tenho certeza que toda a sua experiência contada aqui vai ajudar muitos donos de restaurante, vai dar muita força para as pessoas que estão começando. Enfim, queria que você começasse pela história de vocês, como tudo começou e uma breve história aí, né, de onde vocês começaram e aonde vocês chegaram. Vou resumir, vou tentar ser bastante sucinta. A Viçosa ela já tem aí mais de 30 anos no mercado, né? Meu pai fundou com a linha tradicional, né? A linha dos trailers, dos antigos padrões, né? E com o surgimento das hamburguerias artesanais, a gente identificou essa necessidade de elaborar uma linha com mais qualidade, com mais detalhista, né? E aí eu comecei a desenvolver a linha artesanal. A demanda a procura, começou a surgir alguns clientes já querendo um produto mais elaborado. E aí eu comecei a fazer os testes e desenvolvi a linha artesanal. Até um dado momento a gente trabalhava juntos, na mesma operação, no mesmo lugar, e aí a artesanal começou a crescer muito e aí a gente sentiu a necessidade de montar a linha somente da artesanal. E assim foi, em 2019 a gente estava com a nossa primeira fábrica. Nesse período foi um período muito assim, que a gente cresceu muito, que a gente ganhou muita visibilidade
e uma gama de clientela também muito exigente, que também cobrava muito da gente e fez com que a gente conseguisse chegar próximo do que a gente queria ali naquela realidade que a gente estava, né? E hoje tem 1 mês e meio, mais ou menos, que a gente já está de casa nova, de novo. Legal. Num espaço muito mais bem estruturado, com novas demandas, outras desenvolvendo outros produtos também, sempre acompanhando o que o mercado tá procurando, né? Quando você fala que você desenvolveu essa linha, né, artesanal, você geriu ou você mesmo participou desse desenvolvimento? Todas as receitas fui eu que fiz. Você mesmo? Fui eu que fiz. Eu fiz as primeiras, aí eu lembro que aqui me deu mais dor de cabeça foi o pão o australiano, né? Porque ele é um pão mais que tem ingredientes que a gente, para encontrar ali a quantidade ideal de cada ingrediente é mais complexo. Então, eu fiquei 6 meses elaborando essas receitas, definindo quais pães de fato eu queria ter ali no nosso cardápio, e até chegar onde eu achava que estava legal para ser comercializado. E assim foi. Aí depois de 1 mês comercializando, assim, eu ainda não estava satisfeita. Aí eu fui para São Paulo, fiz uns cursos com um cara que já era mais expert na área, né? E voltei. Quando eu voltei com as dicas dele, aí melhorou mais ainda. Legal. E você, assim, essa iniciativa da criação, você teve alguma formação para isso ou não? Foi de buscar conhecimento mesmo? Você chegou a se formar em alguma coisa do tipo? Eu sou formada em engenharia de alimentos. Legal. Mas eu nem queria trabalhar na área. Eu estava buscando outras coisas, estava esperando abrir um concurso público. Caramba. E aí a coisa aconteceu e eu falei, já estou aqui, agora eu vou continuar, tá dando certo. E, de fato, me encantei. Eu vi que, assim, a prática que eu já tinha cresci dentro de ambiente de padaria, né? Então, assim, aquilo ali ninguém me tirava. Então, estava faltando só um conhecimento mais específico, né? E foi o que eu consegui na minha graduação. E aí eu uni uma coisa com a outra e deu super certo. Que bom. Quando você produz, né, essa linha nova e você chega, você falou que demorou 6 meses, né, para aprontar. Como é que você faz para validar? Porque hoje a gente conhece, né, e ouve falar que é um sucesso o pão da Viçosa, né? Inclusive tem restaurante que fala, hambúrguer que fala, cara, eu não abro mão, o pão tem que ser da Viçosa para manter minha qualidade. Mas para você chegar nessa qualidade, como é que você validou isso, assim? Como é que você chegou assim? Porque é difícil a gente falar assim, eu fiz o pão, tá bom. Você tem que ter a opinião do público, né? Então, como é que você fez para validar isso e falar que de fato estava bom? Eu sou muito chata, já começa por aí. E aí eu consegui 2 clientes que são mais chatos que eu. Então, eles eram os parâmetros para mim no início. Isso é legal. Então, eu nunca estava satisfeita. Eu tinha sempre alguma coisa que eu queria melhorar. Era a embalagem, uma hora era a embalagem, outra hora era um brilho melhor no produto. Ou era eu quero adocicar mais. Então, assim, esses pontos eu estava sempre corrigindo. Do que eu criei lá atrás para hoje, eu já fiz várias adaptações, assim, sempre pensando em melhorar a qualidade. Eu sempre me preocupei muito com isso, desde o início até hoje. Legal. Então, você usou o seu próprio cliente para validar o produto. Não, isso é muito bom, cara, porque você acredita que eu ouço muito falar assim, o cara, ele tem um restaurante, aí ele lança um prato novo. Não, porque eu chamei meus amigos aqui e eles falaram que tava bom. Teu amigo nunca vai falar, cara, teu hambúrguer tá uma merda. Desculpa o termo. Mas dificilmente ele vai chegar e vai falar isso, né? Então, eu acho que esse é um dos melhores caminhos. Você pedir o seu próprio cliente pra validar. Porque cliente, assim, dependendo, ainda mais se não tiver intimidade, ele vai falar mesmo se tá ruim, se tá bom, né? A gente sempre trabalhou com os famosos feedbacks, né? E eu perguntava mesmo, não é pra falar a verdade, não é pra puxar sardinha pro meu saco, não, porque é para me ajudar. Então, eu tinha alguns clientes que a gente
foi ganhando intimidade ao longo desse tempo, e aí quando eu estava para lançar alguma coisa nova ou até fazer alguma modificação, eu fazia, mandava para eles, já sabia que eram pessoas mais exigentes, né? E assim eu fui desenhando o negócio ali, e até hoje. Hoje, se você for na fábrica, ainda tem um espacinho de teste que a gente está sempre trabalhando uma coisa ou outra. Como se fosse um laboratório. Exatamente. Então, o cliente falou isso para mim, que ela deve ter um laboratório. Eu falei, nesse espaço novo tem um espacinho, porque eu montei só pensando nisso. E tá sempre pegando essas questões, né? Até porque, assim, com o tempo a gente vai tendo outras visões do negócio, o mercado vai mudando também, então a gente tem que estar tirando alguma coisa, colocando outras. Então, esse espaço eu acho importante a gente ter para poder estar sempre com novas criações. Isso é sensacional. Aliás, eu acho que todo restaurante também devia ter um espaço desse, né? Um laboratório para testar. Né? Eu já recebi muitos convidados aqui que me falaram que tem isso, assim, sabe? O cara tá sempre... recentemente veio aqui o Eric Momo, que é da pizzaria 1900 lá de São Paulo, né? Uma das principais de São Paulo. E aí ele me falou isso, assim, ele tem como se fosse um laboratório onde ele testa, e aí ele bota mais de 10 pessoas para comer o produto, né? E aí ele não fala nem o que ele tá testando. Ele só pede informações. O que você achou disso? O que você achou... Um exemplo, o que você achou da mussarela? Ele nem tá testando a mussarela. O que você achou da massa? Pra a pessoa não responder com tendência, né? Viciada. Então isso é muito importante porque você tá melhorando o teu produto, né? E aí depois que você, poxa, validei o produto tá legal, como é que você fez pra conseguir colocar isso na rua, sabe? Pra poder conseguir, não só pra vender e para ampliar as vendas? Como é que você trabalhou aí? No início a gente vai criando estratégias até meio amadoras, né? A gente entrava num aplicativo ou outro, procurava Instagram e assim ia chegando num cliente ou outro. Mas chegou num dado momento que foi meio que orgânico. Era um passando para o outro, e eu até me assustei, assim, né? Com como foi rápido. A gente não precisou trabalhar muito marketing para poder conseguir gerar uma clientela boa no início, né? Então, foi muito assim, no boca a boca, as pessoas aprovando os pães e sempre, toda semana entravam mais e mais clientes. Então, no início foi assim, muito natural o que aconteceu, de forma muito espontânea. Sim, bacana. E então, inicialmente você fez o que a gente chama de prospecção ativa, né? O mercado chama no nosso meio de startup de prospecção outbound, né? Que é quando você vai atrás daquele lead frio ali, você vê um negócio no Instagram, aí liga, tenta achar quem é o responsável, aí depois... Exatamente. Então você começou assim, né? Na prospecção ativa. Cara, que legal isso, cara. Isso é empreendedorismo na veia, assim, sabe? Até porque quando a gente começa, a gente não tem essa estrutura toda, né? Uma pessoa para isso, outra pessoa para aquilo. Eu fazia tudo. Eu produzia, eu entregava, eu atendia, eu cobrava. Então, no início não tem muitas essas divisões, a gente tem que se virar com o que tem. E aí, depois é que você começa... E assim, no meu ramo em específico, a gente tem que tomar muito cuidado até com o marketing. Porque fazer o que eu faço é muito complexo. Então, você chegar a 12 mil pães por hora com o mesmo padrão é difícil. Então, se você não tiver uma cautela lá no início para ter esse pensamento, você acaba se atropelando. Então, foi um cuidado que eu tive no início de ter esse crescimento devagar, para não perder qualidade, para não entregar aquilo para entregar uma coisa diferente do que eu estava vendendo, entendeu? Entendi. Cara, é muito difícil. Empreender não é fácil, né, cara? Porque olha quanta coisa a gente já falou assim. Parece simples, você tem um pão lá, né, que está sendo vendido, um pão fresco, um pão saboroso, mas você não sabe o que vem por detrás disso, até chegar nesse produto final, né? Você teve primeiro a iniciativa da criação, né? Então, olha, o empreendedor trabalha sempre com a iniciativa. Poxa, eu tenho uma oportunidade aqui no mercado, aí, vou criar um pão. Aí, beleza.
Tá só na ideia. Tem que Agora sair tem da inércia, tem que sair da né? ideia, tem que criar. Aí pra criar, não adianta só criar, tem que criar e validar, ver se tá bom. Aí validou. Pô, tá bom, agora tem que vender. E aí, vou ficar de braços cruzados esperando o cliente bater na porta? Não, eu vou atrás do cliente, né? Eu vou ligar lá, vou caçar alguém que quer comprar. Porra, o cara comprou. Se o produto é bom, o que vai acontecer? Ele vai indicar para outra pessoa. Inclusive, eu não sei se você concorda, mas eu acho que hoje o maior fator de crescimento de uma empresa é a recorrência, né? Então, tudo gira em torno da recorrência. Se você tem recorrência, né, o seu negócio vai prosperar. Não tem jeito. E em cada negócio, você tem os pilares da recorrência, né? Um exemplo, eu falo muito aqui no delivery que a gente tem uma sigla chamada TAP, né? Que no delivery eu falo que para o cara ter recorrência é tempo, atendimento, produto e embalagem, né? Então, Sim. o cara tem que... Delivery hoje, principal é o tempo. Quem tem fome tem pressa. Se você demorar para entregar o lanche, você... Tem pessoas que escolhem pelo tempo de entrega. Exatamente isso. Exatamente. Eu falo inclusive isso nos meus treinamentos. Hoje tem pessoas que preferem pedir no lugar que entrega mais rápido do que aquele com melhor produto. Então, o atendimento, quando eu falo de atendimento, é na maneira com que ele atende o cliente, né? Na facilidade que ele tem de comprar o produto dele e também na assertividade do produto, né? Às vezes o cara no delivery deve ter acontecido contigo, se você pediu uma pizza no delivery, o cara mandou a pizza e esqueceu o refrigerante. Ou então mandou hambúrguer e esqueceu a batata. Né? E isso é terrível pro cliente, porque o cliente tá com aquela expectativa, de chegar e, pô, o cara, esqueci o refrigerante. Aí o cara, não. Aí às vezes o atendente fala assim, ele dá uma sorrida, não, fica tranquilo que a gente não vai te cobrar, não. Tá, mas eu não tô preocupado com isso, eu queria o refrigerante, então eu queria a batata. Né? Então... E aí a gente tem tempo, atendimento, o produto, né? Se é bom ou não. Se bem que no delivery, se o teu produto for ok, não precisa nem ser o produto, for ok o produto, você vai conseguir. Passa, né? Já passa. E a embalagem, porque não adianta hoje você ter um serviço maravilhoso e você entregar o hambúrguer numa caixa de isopor feia e horrorosa e vai desmerecer seu produto ali. Não, com certeza a embalagem faz muita diferença. Eu lembro que quando eu montei a minha primeira embalagem, minhas vendas triplicaram só por conta da embalagem. Eu falei, gente, Sim. que é isso? De uma semana para outra. Foi só a embalagem. E aí eu queria ver no teu ramo, assim, no delivery a gente chama de TAP, tempo, atendimento, produto e embalagem. No teu ramo de produção de pães, qual que você acha que são os pilares para você ter recorrência, para o cliente estar sempre pedindo com você? Sem dúvida, o primeiro é qualidade no produto. Né? Qualidade no produto. Qualidade no produto, como você falou, não tem como ele voltar se eu entregar um pão duro, queimado, amassado. Então, eu começaria pela qualidade. Outro é o atendimento. Eu acho que a gente se mostrar presente, acompanhar o cliente não só na hora da venda, né? Mas no pós-venda, acompanhar para ver se ele está evoluindo ou se ele está vendendo mais, se ele está com algum problema que a gente pode ajudar de alguma maneira. Então, para mim, são pontos importantes também. Tentar ajudar o cliente de alguma maneira, entender o que está acontecendo na operação dele. E hoje vocês fazem esse acompanhamento com o cliente, de você chega assim, vendi pro cara, e depois uma equipe entra em contato, vê estuda como é que ele tá? Sim, a gente faz tanto no cliente que é recorrente quanto no cliente que está chegando. A gente faz um acompanhamento maior ao cliente que está chegando, exatamente porque de repente ele tem alguns vícios de outros fornecedores, então a gente quer tentar trazer a nossa identidade para ele, quer fazer com que ele entre no nosso ritmo de trabalho, de receber o produto fresco e de repente não armazenar tanto, não estocar tanto. Então no início a gente dá um atendimento maior a esse cliente que está chegando. E depois que ele vira da casa, aí a gente esporadicamente também faz e a gente também consegue ter um diálogo legal para, se tiver algum problema aí no meio do caminho, ele também informar para a gente tentar solucionar de vez e não ser uma coisa recorrente. Então, a gente faz nos dois
tipos de clientes, tanto no que está chegando quanto no que já é recorrente. Bacana. Vou tocar aqui num ponto agora, né? Que vou sempre fazer um panorama do teu negócio com o de restaurante, né? Porque como é nosso objetivo principal aqui, ajudar o dono de restaurante, eu vou sempre fazendo um comparativo, né? Hoje, o setor de restaurantes enfrenta um dos maiores problemas de mão de obra, né? Hoje, o jovem, né, que geralmente ocupava a primeira posição de trabalho ali, os cargos iniciais de operadores muito jovens, hoje os jovens não estão querendo trabalhar mais, né, nessa operação. Hoje o jovem tem 1000 coisas para ele fazer antes disso. Ele pode ser motorista de Uber, ele pode ser TikToker, ele pode ser influenciador, enfim. Então, o jovem está cada vez mais se afastando dessa primeira posto de trabalho que no passado era comum, né? Quantas pessoas você conhece aí que falam, eu já trabalhei no McDonald's, já trabalhei... experiência, né? Exatamente. Tiraram alguma coisa daqui, sugaram alguma coisa daquilo ali. Isso, inclusive, eu percebi esse movimento até primeiro lá nos Estados Unidos, né? A gente sempre viaja para alguns eventos e feiras lá fora e eu tinha percebido que os Estados Unidos estava com um problema gigante de mão de obra, inclusive lá foi mais sério do que aqui. E aqui acredito que vai chegar nesse ponto também, de lá ser tão sério que o restaurante chega a fechar uma parte, porque não tem condição de atender, porque não tem colaborador, né? E aí eles estão, para suprir essa necessidade, eles estão inserindo, criando vantagens cada vez maiores para os colaboradores, estão dando uma atenção muito maior para esse colaborador, né? E também estão inserindo os idosos no mercado de trabalho novamente, né? Então você vê a contratação de pessoas de 65 anos ou mais para ocupar postos de trabalho e tem ocupado muito bem lá nos Estados Unidos. Eu queria saber como é com vocês lá, se vocês também têm problema de mão de obra, o que vocês fazem para solucionar isso? Olha, sem dúvida é um desafio. É uma parte que do início, no meio, então, que eu estava ganhando experiência, que eu não sabia muito lidar com isso, e até hoje é um desafio. Mas, assim, a gente vai criando estratégias para poder conseguir contornar. Então, hoje, o que eu faço tá sempre... Primeiro, como a gente já tem uma metodologia de produção própria, que é nossa, então, assim, a experiência ela não conta muito. Então, a gente tem perfis que a gente prefere trabalhar e aí, dentro desse perfil, a gente oferece treinamento toda sexta-feira, praticamente. A gente tem treinamento de um setor da operação. Alguns a gente identifica que tem capacidade de querem realmente evoluir. E a gente tem 5 ou 6 pessoas na fábrica que têm esse perfil, que chegaram para trabalhar como ajudante de padeiro e hoje já estão na área administrativa, que foram galgando outros cargos, que foram evoluindo junto com a empresa. E a gente consegue identificar isso e segurar, reter, né? Porque a gente sabe que tá difícil de você encontrar uma pessoa assim. E para os que estão chegando, a gente tenta acolher de alguma maneira, assim, dar o máximo de conforto possível para poder ver se a gente consegue informar também. Eu estou sempre trazendo pessoas até de ramos diferentes para mostrar para eles como está o mercado de trabalho, a importância de você estudar, mesmo que não seja nada que vá agregar ali no que eles fazem hoje, né? Já dá um outro olhar para ele. Então, a gente procura, de alguma maneira, incentivar para que eles consigam, para que a gente consiga reter de alguma maneira e até que eles consigam evoluir além da posição que eles ocupam ali dentro hoje. Mas assim, isso é hoje, né? Lá atrás era assim, não vou botar que ninguém parava. Era um por mês e isso pra gente é horrível, né? E para a operação em si, porque você tem muita instabilidade e até para você repor, como você falou, é muito complexo, é muito difícil. E aí eu criei mais ou menos esse
plano, assim, de tentar qualificá-los de alguma maneira, informar, trazer pessoas de diversos ramos para poder tentar fazer com que eles enxerguem o mundo de muitos não tiveram a oportunidade de estudar, né? Sim. Então, quando eles se deparam, quando eles entram num ambiente que eles têm a capacidade de enxergar o mundo de outra maneira, isso para eles já é um ponto positivo. Então, só aí a gente já ganha alguma coisa com isso. E é o que tem dado certo. A gente, apesar de estou com uma equipe muito nova pela expansão, mas em compensação 50% da minha equipe já está há algum tempo comigo, alguns deles desde o início, então está dando certo. Eu acredito que esteja dando certo. Sim. Até pelo resultado final que a gente tem, que Legal. Reflete no produto, né? Então você tem priorizado mesmo a formação do cara dentro de casa. Exatamente. Informar. Não digo nem assim, formar, né? Mas informar, entender, fazer ele entender por que é importante ele se qualificar, por que é importante ele começar a enxergar as oportunidades que ele pode ter ali dentro, né? Ou até mesmo crescer e sair dali com uma boa indicação, coisa Sim. do tipo. Às vezes uma simples conversa, né, com o teu colaborador, ela já pode ser ali um motivador para ele, né, e até uma melhora, né? Muitas vezes a gente, empresário, na correria do dia a dia, não consegue conversar ali com o colaborador, mas só de às vezes você falar para ele, né? Já teve, exemplo, momentos que eu me pego aqui e falo com o funcionário, cara, você já parou para pensar tudo que você aprendeu desde que chegou aqui? Né? Você já reparou o profissional que você se tornou? Né? Então você viu o quanto você aprendeu já? E hoje você pode pegar isso tudo que você aprendeu e até ir trabalhar em outro lugar com esse conhecimento e ser valorizado. Então, cara, se você aprendeu tudo isso nesse período, você pode muito mais. Então você tem que... Pensa assim, ó, se em 6 meses você aprendeu isso. Se daqui mais 6 meses... você conseguir aprender a mesma quantidade de coisas que você aprendeu no primeiro semestre, você daqui a 6 meses, 1 ano, você vai estar decolando um profissional maravilhoso, não só para aquela empresa, mas para o mercado, se você não quiser ficar mais ali, quiser para outro lugar. E às vezes o cara está na empresa, às vezes está desmotivado, mas ele não está se dando conta que às vezes não é só o salário, né? Ele tem que aprender ali, cara, o que eu estou aprendendo aqui? Pô, será que tá agregando para minha vida profissional, tá aqui, né? Porque às vezes salário não é tudo, né? Às vezes o cara pode estar ali chateado, puto, porque ele acha que poderia estar ganhando um salário melhor, né? Só que ele não para analisar assim, poxa, eu tô aprendendo, né? Eu tô adquirindo conhecimento e conhecimento não tem valor, né? Exatamente. Ninguém tira deles, Exatamente. Né? E é o que eu tento fazer, eu tento criar essa dinâmica na medida do possível dentro da correria que a gente vive, mas eu tento dar atenção a esse ponto porque realmente é muito difícil você conseguir formar a equipe, você conseguir disciplinar aquela equipe para que tudo funcione do jeito que você criou, do jeito que você mentalizou. Então, assim, colocar isso na prática é muito complexo. E a equipe é 50% desse resultado, né? Então, essa dinâmica de trabalho com eles, de repente estar trazendo mais informação, tem trazido bastante resultado para mim. Legal. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Sobre a qualidade dos pães, né? Hoje, o principal cliente de vocês é a hamburgueria ou não? Tem outro ramo que tem... São as hamburguerias. São as hamburguerias o principal, né? Isso. Eu adoro hambúrguer, né? Então eu sou um consumidor aí de hambúrguer. E eu fico muito decepcionado quando eu vou comer numa hamburgueria e o pão tá ruim, sabe? Aquele pão velho, né? Não é que se eu falar que tá ruim, é mentira, mas não tá aquele pão fresco, sabe? De você comer aquele pão macio, né? Às vezes tá até aquele pão esfarelado, aquela coisa seca, né? E, cara, isso estraga completamente o hambúrguer. Você pode ter a melhor carne, o melhor blend, a melhor maionese, você pode estar com o hambúrguer
né, de carne saborosa, mas se você tiver com pão ruim, você estraga, na minha opinião, completamente o hambúrguer, né? Eu queria saber o que você acha disso, o que vocês têm feito para orientar os donos de hamburgueria. O hambúrguer, o pão em si, é 50% do hambúrguer, né? Sim. Você pode ter uma carne maravilhosa, um molho maravilhoso. Se você coloca um pão velho, um pão duro, ou até hoje em dia leva muito em consideração o visual também, né? Sim. Se comer com os olhos, então faz a diferença também. E eu dou muita atenção a isso, tanto na estruturação, no embelezamento do pão, vamos botar assim, mas com relação à qualidade, que é entregar o mais fresco possível, ele está macio dentro do que a gente considera um padrão ideal de maciez. E a gente está sempre acompanhando ali esse pós que a gente faz, é tentar fazer com que o nosso cliente trabalhe dentro dessa nossa dinâmica, de trabalhar com um pão fresco. Então, quando a gente identifica que algum cliente está tendo algum problema vindo disso, de não estar sabendo estocar, não estar sabendo armazenar, a gente interfere dando um atendimento presencial para ele, informando nesse sentido, se você armazenar assim fica melhor, ou se você criar uma dinâmica para estar sempre recebendo 2, 3 vezes na semana, vai ser melhor para você. Então a gente faz um acompanhamento no pós-venda e dá uma assessoria, se for o caso, né, presencial, para tentar identificar algum ponto que a gente consiga melhorar junto ao cliente. Sim, mas essa orientação, assim, cliente novo, vocês chegam a fornecer alguma orientação inicial de o que ele tem que fazer para conservar o pão, o que ele pode, o que ele não pode fazer? Então, na maioria das vezes, a gente já visita o cliente no primeiro atendimento. Então, quando a gente chega na loja, a gente já consegue ter uma ideia de como funciona. Assim, a galera tem se informado, tem se qualificado, então, assim, na maior parte dos lugares que a gente chega, a gente encontra um ambiente ideal. Mas, fora isso, a gente sempre tem na nossa embalagem, tem na embalagem dos pães, como deve ser armazenado. A gente ali, se a gente identifica nessa primeira visita algum parâmetro que não seja ideal, a gente já dá um toquezinho. Então, só nesse primeiro momento a gente já consegue ajudar de alguma maneira. Legal. Eu já vi algumas discussões, né, de hamburgueros falando que eles pegam o pão e selam, que eles falam, né? Eles pegam o pão e colocam na chapa assim na hora de preparar o hambúrguer. O que você acha disso? Isso é certo fazer? Não tem que fazer? Isso depende do pão? Por que eles fazem essa selagem de botar o pão ali na chapa? Então, eu não sei bem se é certo ou se é errado. Eu acho que é uma questão de identidade de cada hamburgueria. Eu falo que com essa questão dos artesanais, a gente chegou num ponto que cada hamburgueria tem uma identidade própria, né? A gente consegue... Quando você pensa assim, eu quero comer aquele hambúrguer de fulano, só ele sabe fazer. Eu quero comer o de ciclano, só ele sabe fazer. Então, essa questão de selar ou não faz parte dessa identidade que cada hamburgueria consegue criar. Não sei, não acho ideal falar assim, tá certo e tá errado. Do meu ponto de vista, é legal. Sim. Eu curto. Mas o cara, também, se ele quiser, ele pode comer. Não vai atrapalhar a qualidade do pão se ele deixar de selar. Não vai atrapalhar, exatamente. Não vai interferir na qualidade da montagem do hambúrguer dele. Eu acho ideal. Eu acho muito bom. Mas a gente de repente come em alguns lugares aí que não fazem e que conseguem ter o mesmo resultado. Hambúrgueres bons também. Então, assim, sim, é o meu pensamento a respeito, entendeu? Legal. A gente percebeu um crescimento muito grande de vocês, né? Inclusive, se deu agora com uma nova sede, ampliando a sua capacidade de produção. Já está em operação a nova sede? Sim, a gente já está em operação há 1 mês e meio, mais ou menos.
com alguns equipamentos chegando ainda, com assim, muitas novidades ainda que já estavam dentro do nosso planejamento, mas que a gente precisava estar lá, né? É uma operação muito complexa, então a gente tem que fazer assim, um passo de cada vez. Mas a expectativa, com tudo montado, com todos os equipamentos funcionando, é que a gente consiga chegar aí a 18 mil pães hora. Então, Caramba, muito pão. A ideia é chegar nisso. A gente está se estruturando para chegar nisso aí, mas ainda com muitos equipamentos em processo de montagem, a operação ainda em transição. Vamos dizer que a gente está em transição, né? Mas com um espaço agora completamente reformulado, pensado, minimamente detalhado, com a ajuda de profissionais qualificados. Eu busquei no mercado profissionais que trabalham para grandes empresas do ramo. Então, assim, agora eu estou colocando em prática um projeto que eu já estou elaborando há 2 anos, praticamente. Então, já está muito legal, mas ainda vai ficar muito melhor. Até o final do ano a gente vai estar com uma estrutura muito, muito boa. Sim, esse sucesso de vocês nunca se deve a uma coisa só, né? É um conjunto de coisas, né? Então a gente viu desde a qualidade do seu pão, que é uma qualidade excepcional, a gente percebe que vocês também são bem antenados com o marketing, né? Eu acompanho o Instagram de vocês com boas publicações. Eu vi que você também já participou do nosso evento, JJ Summit. Queria te perguntar aqui, o que o Summit contribuiu para a Viçosa? O que você acha desse evento, JJ Summit, que vocês participam? Inclusive, vocês estavam com um stand muito bonito lá. Para mim, na minha opinião, era um dos mais bonitos do evento, né? Parabéns à empresa que desenvolveu esse stand aí. Ficou muito, muito bacana. Eu já tinha vontade de participar de eventos como esse e estava esperando o momento. Ano passado eu concluí que era o momento, pelo momento de expansão que a gente estava passando do nosso espaço físico. E foi muito assertivo, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, o olhar das grandes hamburguerias, as pessoas que começaram a procurar a gente depois do evento e até no dia, muitos também no dia do evento, foi assim, extremamente positivo para a gente. E clientes nossos mesmo que não tinham entendimento do quão grande nós éramos, quando eles chegaram no evento e viram o stand, eles também ficaram assim... É o posicionamento de marca, né? Exatamente. Eles ficaram, nossa, meu fornecedor, que legal, olha o tamanho. Então, assim, foi muito bom. Não é à toa que eu fiz questão de participar de novo esse ano, porque a gente colheu grandes frutos ali, grandes parcerias, fechamos negócios assim excepcionais e até hoje eu posso dizer que a gente rompeu barreiras ali com a participação no evento. Sim, legal. E esse ano eu acredito que vai ser bem melhor, porque esse ano a gente está aumentando, né, o número de participantes. Né? No passado a gente fez um evento para 1.500 donos de restaurante. Esse ano vão ser 2.000 donos de restaurante. Então a gente espera receber bastante gente lá. Certamente vai ser muito bom novamente. Queria que você falasse um pouco quais são os planos futuros, né? O que vocês pretendem, né? Acabaram de aumentar a capacidade de produção. Vocês pretendem ampliar, colocar em outras cidades, né? Eu não sei até onde vai as barreiras de distribuição de vocês. Vocês estão entregando até onde? Hoje a gente entrega estado do Rio. Estado? O estado do então Rio até todo. Tipo região dos lagos. Região dos lagos, Norte Angra, Fluminense. Tudo. Então, a ideia agora, quando a gente tiver com toda essa estrutura finalizada, é partir para, sem dúvida, distribuir em outros estados. Então, já tem um estudo de demanda para o estado de Minas, para o Espírito Santo. Então, é o que o que eu estou idealizando quem sabe, para o ano que vem ou até para o segundo semestre desse ano. Mas os planos de evolução nesse momento são, já que a nossa estrutura física está assim, top, né?
Agora a gente quer expandir e levar para outros mercados também, que a gente tem algumas cidades que a gente vê que tem demanda e que não chega, nem concorrente nenhum chega. Legal. De repente pode ser a dificuldade de acesso, então eu quero tentar chegar nesses lugares. Sim, e hoje, com essa nova capacidade de produção, você acredita que já consegue atender outros estados com essa capacidade ou você precisa de ampliar novamente? Não. Com essa capacidade a gente já consegue chegar a outros estados. Esse é um planejamento que, quando eu idealizei o projeto lá atrás, a gente já tinha esse estudo, esses dados em mãos. Então, a gente está passando só por uma atualização, porque já passou aí 2 anos desde que eu fiz o primeiro levantamento. Então, agora a gente só está atualizando para ver se está dentro do que a gente tinha como dado, né? Uhum. E seguir e chegar lá, se Deus quiser. Que bom, vai sim, com certeza, com essa qualidade, né? A recorrência é tudo hoje. Então, se você tem um bom produto, né? E um bom atendimento, igual você me falou, né? Desse suporte ao cliente, certamente vocês vão crescer bastante ainda. Caramba, a gente já falou bastante coisa aqui. Muita coisa. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco da gente. A vida de empreendedor não é uma vida fácil, né? Tem gente que... Eu até às vezes fico rindo, né? Quando tem funcionário meu que fala assim, não, poxa, eu queria montar minha empresa para mim ter mais tempo e... Você ter menos tempo. Só que é o contrário, você tem menos tempo, né? A gente não tem muito uma rotina, né? Eu falo que eu acordo pensando em pão, vou dormir pensando em pão, eu tenho um pesadelo com pão. Então, assim, não é Sim. São 1000 maravilhas que todo mundo pensa, requer muita dedicação, muita disciplina, abrir mão de muitas coisas, né? De repente estar presente nas rodas de amigos ou até mesmo em momentos em família. Sim. Porque você fez uma escolha, Sim. né? E para fazer aquilo dar certo não adianta, que você tem que estar lá. Sim, e a gente tem muito menos direito e mais deveres, né? Com certeza, com certeza. Eu acho também que é a responsabilidade. Eu penso, todo dia eu acordo e penso que eu tenho direta e indiretamente 30 famílias dependendo da minha empresa. Então, eu preciso fazer aquilo lá dar certo, além da minha família também. Então, eu preciso fazer aquilo ali dar certo. Eu tenho que me comprometer todos os dias com o andamento do negócio, procurar estar sempre melhorando tudo em prol do meu objetivo maior, que é fazer dar certo, né? Bacana. Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, né, que são empresários e estão começando. Eu acredito que nessa sua carreira, até você chegar onde chegou, provavelmente você teve muitos acertos, mas também muitos erros, né? E eu queria que você comentasse aqui quais são um erro que você cometeu, que você alertaria o nosso ouvinte para ele não cometer esse erro. E também depois queria falar um grande acerto que você acertou para você dar a dica para o cara fazer também. Olha, eu acho que, assim, erros... Eu acho que foi confiar demais nas pessoas, né? Eu pelo menos, quando eu comecei, qualquer pessoa que chegasse, que chegava me oferecendo alguma coisa, eu achava que estava ali de fato para me ajudar. Como eu era muito inocente, né? Tava começando agora, então com certeza foi o meu maior erro no início, foi confiar demais na pessoa, dar muita credibilidade para aquela pessoa e aí ao longo do tempo enxergar que aquilo ali, ao invés de me ajudar, estava me puxando mais para baixo. Então esse foi um dos meus maiores erros, né? E acertos, eu acho que tá sempre pensando em evoluir, sempre procurando me qualificar mais e mais e mais. Eu acho que isso é uma disciplina que eu coloquei para mim e que não faz eu estagnar, não ficar parada. Eu ficar parada. Então é uma coisa que eu acho que também faz parte
pessoa que quer empreender, que quer... eu acho que a gente tem que não saber de tudo, mas saber um pouquinho de cada coisa, porque é isso que a gente... Até para fazer a contratação de um serviço, de uma consultoria, a gente precisa saber o mínimo ali, né? Porque senão você leva a volta. Com o cara te certeza. vende uma coisa e não te entrega nada. Então, eu acho que é o que eu fiz ao longo desses anos que me ajudou muito e que continua me ajudando, sem dúvida. Legal. Cara, que bacana. Uma história muito legal, né? Certamente você deixou aqui muitos ensinamentos para o nosso público. Antes de encerrar a participação, eu queria te pedir aqui, se você pudesse deixar, a gente pede para todo convidado deixar uma indicação de leitura, né? O Pod RJ é uma iniciativa do JJ, né? Que é a nossa plataforma de delivery. Né? A gente vem trabalhando cada vez mais essa pegada de educação, sabe? De trazer conhecimento para o público. A gente percebeu que esse ramo de restaurante ele tem um índice de mortalidade muito grande, né? Muitos restaurantes estão fechando e quando a gente percebe o maior motivo do fechamento é falta de conhecimento, né? Então ele precisa se qualificar, precisa se capacitar. Você acabou de falar aí que a gente não deve ficar parado, né? E antigamente o empresário que ele não ficava parado, né? Era um diferencial. Hoje é uma obrigação, porque se você ficar parado, você vai ser atropelado e você vai fechar seu negócio, né? Tem um cara muito especial chamado Felipe Kotler, que é o pai do marketing e também ele, além de ser de marketing, ele também é de finanças. Ele fala que o que você ganha dinheiro hoje, você certamente não vai ganhar daqui a 5 anos. Então, você tem que estar modificando e atualizando o seu negócio O tempo inteiro. o tempo todo. Até porque as coisas hoje mudam muito mais rápido do que muito antigamente. dinâmico. Né? Muito dinâmico, muito. E é isso, assim, você tem praticado isso bem e a gente tem que estar sempre com isso, né? De melhorar, de correr atrás. E a gente vem nessa pegada aqui de tentar trazer educação pro público. E aí eu queria que você deixasse aqui pra gente, assim, pode ser um livro, pode ser um podcast, algum conteúdo que você consuma e você que indique. me inspirou muito lá atrás e que até hoje, né, assim, eu lembro de algumas passagens e quando eu quero buscar alguma coisa, algum incentivo, eu sempre busco nesse livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Esse Né? é um clássico, É né? um clássico, E eu acho que assim, eu uso isso pra mim. Então, quando eu não tenho muitas respostas para o que eu estou buscando, eu sempre busco na literatura. E hoje a internet está recheada de cursos e conteúdo, assim, só você procurar, selecionar, mas a gente sabendo usar essa ferramenta de forma positiva, ela só tem a agregar, né? Há alguns anos atrás a gente não tinha oportunidade. Eu sou da época que eu fiz vestibular, não tinha nem Enem, então era muito mais difícil. Sim. Então mais uma leitura que eu indico para quem está iniciando é o Pai Rico, Pai Pobre, porque ele é excepcional, ainda mais para quem quer empreender. Sim, né? Eu já li esse livro, sensacional, indico, né? É um clássico aí. Eu aproveitar também que deixar aqui uma dica para os leitores, né? A gente tem estudado aqui no JJ muito sobre inteligência artificial. Isso é um tema que está muito na mídia hoje e é algo que veio para ficar. E o dono de restaurante ou qualquer empresário que não tiver por dentro disso, que não se atualizar, vai ficar para trás. Hoje, no mundo, 31% das empresas já estão utilizando AI na sua operação. E no Brasil esse número ainda é maior. A gente está em 43%. Né? Então, ou seja, quem não se inteirar sobre isso, quem não utilizar, de fato vai ficar para trás. Inclusive, quem tiver interessado, né, pode me chamar no Instagram, RafaelJK, ou no Instagram do JJ Summit, que eu vou enviar um conteúdo lá sobre inteligência artificial aplicada nos restaurantes. Então, é só chamar lá que a gente manda para vocês. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi um prazer conversar contigo. Eu tenho certeza que o conteúdo que você trouxe aqui hoje vai ajudar muitos donos de restaurante e, com isso, fortalecendo ainda mais esse mercado do food service aí. Obrigada a vocês mais uma vez pela oportunidade e espero que
o meu conteúdo agregue ao público interessado das hamburguerias aí. Com certeza. Obrigada. Um abraço.